Bom, muito boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live pela nossa página do Grupo Espírita Jesus e Maria. Hoje, recebendo a nossa querida irmã Rosana Caruso, lá do Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas. Quase que eu me perdi aqui. Lá do CEE, famoso, né? CEE, lá do Bingen. E a Rosana é uma colaboradora aqui da nossa casa de muito tempo, né, Rosana? Está sempre aqui quando possível. Já tinha um tempinho que a gente estava afastada por compromissos dentro do compromissos pessoais e na sua casa, né? Mas agora com essa alternativa que a gente está tendo de ter um encontro mais à distância, estabelecer esse elo no meio do distanciamento social, né? Então, estamos aqui juntos. Então, seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui, já temos algumas participações. A Isabela está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Isabela. Lembrando a todos que o nosso movimento espírita como um todo, nesse período de pandemia, ele se inovou, vamos dizer assim, né? Nós tivemos que procurar alternativas, uma vez que a gente não tinha... a gente gostaria de manter as atividades, gostaria de estudar, trazer os esclarecimentos que a doutrina e o Evangelho de Jesus nos coloca, mas tínhamos o problema do distanciamento social. E a internet veio com como uma das melhores alternativas, né? Então, vamos lá. Márcia Gonçalves, boa noite, seja bem-vinda. A Graça, falando que você está linda, Rosana. Minha amiga de infância, um beijo no seu coração, Gracinha. Seja bem-vinda, Graça. A Cláudia também está aqui com a gente. Muito boa noite, Cláudia. O Maurício Coelho também, trabalhador lá do Jesus e Maria. Seja bem-vindo. Como nós fazemos habitualmente, quem está acostumado a assistir às nossas lives, a gente busca trazer uma mensagem de um livro, né, um desses livrinhos que trazem mensagens positivas, né, e depois a gente faz a nossa prece para dar início à palestra. Então, é assim que a gente vai fazer. Paulo, seja bem-vindo. Marcela, boa noite. Todo mundo te desejando uma boa palestra. A Elda também assistindo a gente lá de Aracaju. Nossa, coisa boa. Roberto, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Então vamos Roberto. iniciar. Hoje nós vamos fazer a leitura desse livrinho aqui, como abertura da nossa reunião, livro Ânimo, de Lourival Lopes. E a mensagem intitulada Sempre Alegre. Diz o seguinte: estás triste? Não te entregues ao desgosto. Observa a origem dele, pois quase sempre vem de tua falta de conformação ou paciência, do estrago no relacionamento com os outros, do agasalho dado ao nervosismo e do desprezo à paz íntima, coisas que pode evitar. Administra-te melhor, vence os instintos e usa os teus valores. Não sacrifique a tua alegria. Dá chance à tua alegria e pensa no amanhã, na construção de uma vida melhor, e preserva-te de abalos. Crê em ti e afirma-te. Apesar da morte próxima, Jesus pregava as glórias de sua ressurreição. Então, nesse momento, eu convido a todos para elevarem os seus pensamentos
Aqueles que quiserem fechar os seus olhos, vamos iniciar a nossa reunião com a nossa prece. Senhor Jesus, querido Mestre, amado irmão, aqui estamos, Senhor, reunidos nesta segunda-feira para dar início a mais uma reunião doutrinária, virtual, na página do Grupo Espírita Jesus e Maria. Que nesta noite, Senhor, a nossa irmã Rosana Caruso possa, através do estudo por ela preparado, nos trazer reflexões valorosas para o nosso íntimo e para a nossa conduta, e que nós possamos nos abrir para que essas reflexões se façam presentes também em nosso cotidiano, em forma de trabalho, em forma de esforço, em forma de caridade. Que nesse momento todos nós possamos vibrar por ela, para que ela possa ter uma mensagem positiva, clara e de fácil entendimento. E assim nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes de passar a palavra para a nossa irmã Rosana, eu vou apresentá-la novamente para aqueles que chegaram, né? Muitos a conhecem, mas aqueles que não a conhecem, a nossa irmã Rosana, ela é trabalhadora, presidente lá do Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas aqui de Petrópolis, tá? E hoje ela vai falar para a gente sobre o tema a escolha das provas, tá? Então, Rosana, mais uma vez seja bem-vinda, está com você a palavra. Muito obrigada. Eu queria dar boa noite a todos, né? Agradecer a oportunidade e que possamos conversar um pouco sobre esse tema que se encontra no Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273. Então, nós vamos pensar juntos a respeito desse tema da escolha das provas, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus, né, no auge do seu poder, da sua onipotência, da sua onipresença, de todo o seu poder, ele fica determinando o que cada um vai fazer na sua próxima encarnação. E, na realidade, as coisas não acontecem dessa forma, né? Existe a lei de Deus. Eu tenho por hábito, para mim, fica bom entender dessa forma, não sei para vocês como vai ser, né? Eu falo que a lei de Deus é como se fosse uma linha reta, né? A linha reta. Ela é assim, é a lei de Deus. Nós, imperfeitos, oscilamos nessa linha. Às vezes nos distanciamos muito dela, e aí passamos por ela e tornamos a nos distanciar. E assim nós vamos tendo encarnações sucessivas. E cada vez que a gente reencarna com uma nova oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. E conforme a gente vai evoluindo, esse nosso distanciamento da lei nessa linha, representada por essa, vai diminuindo, até que uma hora a gente vai ficar acompanhando a lei de Deus sem nenhum tipo de dificuldade. Então, para que possamos ter essa oportunidade reencarnatória, é necessário que tenhamos uma programação muito bem feita para que aproveitemos essa oportunidade. A Joana fala, né? Somos fadados à vitória, reencarnamos para dar certo. Mas para dar certo precisa que a reencarnação seja bem programada. Mas então por que tem homicidas? Por que tem suicidas? Por que existem ladrões? Violências de toda ordem? Isso estava na nossa programação? Como é que isso acontece? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E nessa questão 258, que é a primeira que fala sobre a escolha das provas, Allan Kardec pergunta para os amigos espirituais: quando na erraticidade, quer dizer, quando a gente está no plano espiritual,
antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna, da vida terrena? Como se a gente tivesse uma programação fatal, né, onde é isso e a gente vem aqui como um robô cumprir tudo aquilo. E aí os amigos espirituais respondem: o espírito próprio escolhe o gênero de prova, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente sabe que precisa reencarnar, de repente, com uma deficiência física, com uma cardiopatia, precisa reencarnar num ambiente pobre, precisa reencarnar num ambiente onde não tenha condição de estudar. A gente sabe disso. Mas daí para frente, o que que vai acontecer? Tem o nosso livre-arbítrio. E aí é que mora o perigo, né? Na questão 258A, Kardec continua esmiuçando essa questão. E aí ele pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? E aí nós temos que pensar em duas coisas. Uma é a imposição de Deus, numa visão ainda muito de um Deus humano. Deus não vai impor nada a ninguém. Nós precisamos, no nosso processo evolutivo, vivermos dentro da lei natural, que é a lei de Deus. É como se fosse um imã. Nós vamos vivendo, usando o nosso livre-arbítrio de forma, às vezes, desbaratada, nós vamos vivendo, mas a lei vai sempre nos atraindo para atingirmos esse equilíbrio. Para isso, precisamos de muitas reencarnações. Tem espíritos que são mais dóceis e conseguem, com mais rapidez, atingir o objetivo. Tem outros que são endurecidos, são renitentes e acabam tendo que ter várias experiências na carne para então entender a misericórdia divina. E outra coisa que tem aqui que a gente repara nessa questão, quando ele fala, não é Deus, então, que lhe impõe as atribulações da vida como castigo, é a palavra castigo. Isso é uma palavra daquela época, onde vínhamos de uma origem religiosa que trabalhava muito com essas questões, né, de pecado, castigo, punições. Não existe castigo. Existem consequências. Consequências boas ou ruins, de acordo com que a gente usa esse livre-arbítrio. Então, vamos ver o que os amigos espirituais respondem, se é Deus que impõe como castigo. E aí eles respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus. Lógico, Deus está o tempo inteiro porque ele é o Criador. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. E a gente vê ali, na resposta deles, uma cutucada, né, que ele dá em Kardec. Quem é você para ficar questionando Deus? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, é a sabedoria divina agindo de forma a que o mérito ou o demérito seja nosso. Quem tem que provar que já entendeu a lição somos nós. Não é o amigo espiritual, nosso protetor ou Deus. Nós é que temos que realmente, através das nossas escolhas, demonstrarmos que já vivenciamos, já experienciamos situações onde a gente fala assim, não, não, isso aí eu não quero mais. Né? Isso aí já vi que não dá bom resultado. Então, eu vou fazer melhor escolhas dentro do gênero de prova que eu escolhi, na maioria das vezes, ou em outras vezes são os mentores, os espíritos responsáveis por esse planejamento que escolhem por nós, por não termos ainda a capacidade de escolha. Vamos pensar assim: uma criança
ela tem condição de fazer determinadas escolhas para a vida dela? Por exemplo, a gente coloca à frente dela um prato de arroz com feijão e um pacote de bala. O que ela vai escolher? Na maioria das vezes, o pacote de bala. E vai querer comer o pacote de bala inteiro, né? Por quê? Porque ela não tem ainda noção da consequência do que é deixar de se alimentar corretamente para comer aquilo que ela gosta e comer em demasia, né? Então ela escolhe o pacote de bala. Assim somos nós ainda, enquanto espíritos, ainda muito imaturos. Então tem vezes que não temos ainda a condição de fazermos a escolha desse gênero de prova. E aí precisamos do auxílio desses mentores espirituais. E aí ele coloca ali, as, escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, vamos supor, eu escolho nascer lá no meio de uma comunidade carente, onde tem muito tráfico de drogas, todas as intempéries que nós conhecemos, que nós vivenciamos, né? Então, a possibilidade de eu, que já venho trazendo algumas tendências, né, de eu recair no erro é muito grande, mas eu peço eu faço essa escolha, né, desse gênero de prova exatamente para que eu possa passar pela tentação que está dentro de mim, né, de estar ali em contato com determinadas situações que eu já de repente vivenciei e gostava, né? Para eu vivenciar outra vez e falar, não, isso eu não quero mais. Eu agora já aprendi definitivamente que esse caminho não é o melhor. Nós conhecemos diversos casos, ouvimos aí pela televisão, quantas vezes as pessoas nascem em lugares de uma diversidade absurda, com tantas dificuldades, e dão certo. Porque não é o meio, é exatamente o espírito que traz toda uma carga de aprendizado, onde deve ser vivenciado e feitas as melhores escolhas nesse processo evolutivo. Mas pode ser que numa determinada hora eu venha a cair, eu venha a me deixar levar pelaquilo que me atrai, pelaquilo que eu gosto. E ao invés de pegar o prato com arroz com feijão, eu decido pegar o pacote de balas, que é uma delícia, que é gostoso, mas que me causa uma série de malefícios que não contribuem em nada para a minha vida saudável. De quem foi a culpa? Ah, foi castigo de Deus? Não. Mais uma vez, eu fiz uma opção não muito bem adequada. E se eu opto pelo pior caminho e as consequências chegam, eu vou ter que reaver isso. Eu vou ter que restabelecer essa oportunidade que eu perdi. Eu vou ter que não só me arrepender, como reparar. Então, é um processo natural a que eu devo chegar a essa conclusão, para poder me libertar definitivamente dessas coisas negativas que ainda brilham para mim, chamam a minha atenção. E eu aí acabo fazendo as piores opções, né? Então, nós vamos pegar aqui, para exemplificar isso, uma história que consta do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 8º, e eu aconselho quem quiser, né, quem puder, leia esse livro. Ele é pouco falado, mas ele é de um enriquecimento maravilhoso. E essa segunda parte são só histórias de espíritos que tiveram na reunião mediúnica, né, na Sociedade de Paris. Então, serve de exemplo para a gente. E hoje eu vou contar a história de um espírito que se manifestou na
mesa mediúnica na Sociedade de Paris. O nome dele é José. Qualquer um de vocês pode procurar lá no capítulo que fala sobre as expiações terrenas. Esse espírito, ele foi chamado, a reunião foi feita a invocação dele, né? Porque nas reuniões de Kardec haviam invocações, porque eram reuniões de estudo. E alguém que conhecia a história dele resolveu chamá-lo. Por quê? Porque ele vivia ele tinha uma família de situação mediana, que o educou bem, com uma expectativa de que ele entrasse para a indústria. Então, ele tinha um conforto, ele tinha um certo regalia material, vamos dizer assim. Quando ele fez 20 anos, ele ficou cego. Ele teve um problema sério de saúde e acabou ficando cego, o que já foi uma crise muito forte, né? Uma pessoa já adulta ficar cega, a adaptação, ainda mais naquela época, muito sério. Passado algum tempo, ele pega uma infecção grave e ele acaba ficando surdo. Então, a vida dele ficou muito difícil, porque enquanto cego, pelo menos ele escutava o que as pessoas falavam. Ele mantinha conversações, ele tinha contato com o mundo, né? E aí ele fica surdo. E foi, apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu ter uma vida tranquila. Ele não reclamava nunca, ele aceitou, ele assumiu aquela problemática de uma forma muito serena, o que chamava muita atenção das pessoas. Nossa, como é que pode? Ficou cego com 20 anos, agora fica surdo, né? Passa por tantas dificuldades. E aos 50 anos ele acaba desencarnando. Então, alguém que o conhecia fez a invocação na mesa mediúnica da Sociedade Parisiense. E ao se apresentar, ele chega falando, contando a sua história, né? E ele aí diz que não fora a primeira vez que ele passa pela provação da cegueira. E aí ele começa a relatar o que tinha acontecido em alguma vida dele anterior, onde ele era uma pessoa saudável, era um rapaz que tinha saúde e que pelos excessos de toda a ordem ele também ficou cego, mas foi por uma irresponsabilidade dele. Ele não ficou cego por conta de uma escolha, de uma prova, de um gênero, né, de provação. Ele ficou cego pelas más escolhas que ele fez durante o processo reencarnatório dele. E quando ele se vê cego, ainda jovem, ele se revolta de tal forma que ele se tornou uma pessoa insuportável. Ele tinha um certo recurso financeiro, né? Ele tinha pessoas que o ajudavam, mas ele não se conformava. E ele se revolta contra Deus de tal forma, se achando uma pessoa totalmente injustiçada, né? E ele começa a tratar todo mundo mal, e a vida dele se torna um inferno, e a vida das pessoas que conviviam com ele também se torna um inferno. E ele, então, num desses momentos de loucura, de desespero, ele acaba tirando a própria vida. Vai para o plano espiritual, numa condição bastante difícil, passa muito aperto, continua blasfemando, continua condenando Deus por tudo que ele passava, né? Até que depois de muito sofrimento, ele começa, então, a repensar a postura dele e a tomar uma outra atitude. E ele começa a orar, e ele começa a repensar a vida, até que num momento de uma oração fervorosa que ele fez, ele começa a vislumbrar luzes, né? E ele fica encantado depois de tanto tempo, enxergar alguma coisa, aquilo vai melhorando, vai se ampliando, e ele vê os amigos espirituais que o acolhem, que o orienta, né, diante da situação, e ele, então, depois de algum tempo, ele tem nova oportunidade de vivenciar a encarnação que nós falamos aqui primeiro,
não só da cegueira, mas da surdez também. Só que o aprendizado dele foi um aprendizado efetivo. O sofrimento que ele se impôs pela revolta foi tão intenso que quando ele conseguiu perceber o que de fato acontecia, ele viu que o único prejudicado era ele mesmo. E então ele se transforma. Ele entende que ele ficou cego pelo mau uso do seu livre-arbítrio, que Deus não tinha nada a ver com isso, que pelas suas escolhas ele acaba acarretando para ele um malefício e entende que a lei divina ela é misericordiosa. Deus é misericordioso. Nós é que oscilamos naquela linha que eu represento como a lei de Deus. Então, quando ele reencarna, e ele então reencarna na condição em que ele reencarnou, e a surdez dele vem por conta talvez do suicídio, que aqui não relata de, de, se foi realmente por isso, mas deve ter sido. Então, mais uma vez, ele que fez a escolha, né, a má escolha, só que ele já vem com uma resignação tão grande. Foi por isso que, mesmo cego e depois ficando surdo, ele não se revolta mais. Ele entende que está tudo certo, que ele buscou esse caminho de dor. Então, agora, a solução qual é? É viver da melhor forma possível para restaurar a saúde espiritual, né? Recompondo o seu perispírito, seu corpo espiritual, para que ele possa se libertar do grande mal que ele fez a ele mesmo. E aí, então, ele segue em paz. Ele consegue perceber que ele tem oportunidade, que Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. E aí, a gente fica pensando na condição em que estamos vivendo hoje, na nossa própria vida. Quantas dores nós passamos, quantas situações difíceis, sejam elas físicas, sejam elas morais, né, nos nossos relacionamentos, ou com filhos, ou com emprego. Quanta dor, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. O que é expiar? É sofrer as consequências. Nós estamos sofrendo as consequências do que fizemos de errado em outras existências, onde tivemos oportunidade de acertar, porque sempre temos oportunidades de acertar. Mas a gente, muitas vezes, pelas tendências que trazemos no nosso espírito, a gente acaba fazendo as piores opções. E aí, quando a gente reencarna, sofrendo as consequências do que fizemos, a gente se desespera, a gente reclama, a gente entra muitas vezes em depressão, a gente se suicida, a gente se revolta, faz da nossa vida do outro um inferno, como esse aqui fez, né, que é contado no livro. Mas as escolhas são nossas. Então, esse estudo nos ajuda a voltarmos a atenção para nós e questionarmos quais as escolhas que eu estou fazendo hoje diante do que eu estou passando. Aí alguém que está passando uma dor muito grande nesse momento fala assim: você está falando isso porque você não está passando pelo que eu estou passando. E é verdade. É verdade. Há muito tempo atrás, passou na televisão, no jornal, que descobriram lá no Nordeste um local onde havia um trabalho escravo, onde mulheres ficavam descascando mandioca para fazer farinha. E no meio delas tinham crianças. E mostrou uma criança de 3 anos de idade, sentadinha no chão, só de calcinha, com uma faca na mão, descascando mandioca. 3 aninhos. E aí eu fico pensando, né? Todo mundo se revoltou, foi um comentário geral, né? Que todo mundo ficou extremamente revoltado com aquilo. Ok. O que nós fizemos pelaquela criança? Nada. A criança continuou descascando a mandioquinha
e nós fomos para a nossa vida descascarmos os nossos abacaxis. Como é que estamos descascando o nosso abacaxi? Cada um de nós tem um. Então, quando a gente fala da dor do outro, a gente não está vivenciando. A gente pode até imaginar, mas a gente não sabe o que o outro está passando. E às vezes são dores difíceis. Mas o que nós não podemos esquecer é que nós reencarnamos para dar certo. Então, por mais difícil que hoje esteja vivenciando alguma dor, vamos nos lembrar que ela vai passar, como já passaram tantas outras. Nós já vamos relembrar, vamos fazer um retrospecto. Já tivemos dias, já tivemos situações em que olhava e falava assim, não tem saída. O que eu faço agora? Não sei, não tem saída. E saímos. Então, por mais difícil que esteja sendo hoje a nossa vivência, vamos lembrar que, de acordo com as nossas opções e com as nossas decisões, vamos sair melhor ou não. Cabe a cada um decidir. Lembro-me também de uma história contada no livro Vozes do Grande Além, pela psicografia de Chico Xavier, por vários espíritos, também manifestados em reuniões mediúnicas do Centro Espírita que Chico frequentava. Eu agora não vou me lembrar mais se era qual deles que era. Me lembro de uma história que me ficou muito gravada, e eu já falei dela várias vezes, mas eu digo que na idade que eu estou, eu já posso repetir coisas, e vocês vão me entender. Conta-se a história de um espírito, né, que chegou à mesa mediúnica falando da história dele. E ele dizia que um dia conheceu uma jovem que era filha única e a família era muito rica. A mãe já tinha desencarnado e o pai já estava com muita idade. Então, a tendência era que ele morresse logo. E esse homem viu nessa situação uma oportunidade de dar um golpe do baú. Se aproxima da moça, começa a fazer a corte, ela se apaixona e ele consegue angariar a simpatia do sogro, né, do futuro sogro, e acaba se casando com ela. Se casa, se torna um marido exemplar, um genro maravilhoso, e o senhor, percebendo que já tinha mais idade, que ela era filha única, quem deveria conduzir, né, os negócios, a mulher naquela época não tomava essa frente, né, não era, a mulher não servia para isso. Teria que ser ele, o marido. Então o sogro começa a passar para ele todas as informações, a colocar ele a par de tudo, e ele se mostrando muito dedicado e interessado. Bom, o senhor vem adoecer e acaba desencarnando como era previsto. E aí ficam só os dois. Ele começa, então, a passar para ela várias documentações que ela precisava assinar como filha. E essas documentações, no meio dessas documentações, ele passou várias que ela passava para ele todos os bens. Ele foi aos poucos, ela confiava nele cegamente, ele foi aos poucos passando para ela e ela assinava sem ler, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele se viu de posse de toda a riqueza dela, ele larga ela e vai embora para a Europa. Ela, então, quando se dá conta do que tinha acontecido, ela estava na miséria e sozinha. Ela enlouquece. Ela entra num estado de perturbação mental severo e ela entra numa degradação moral muito grande. Mulher, num determinado tempo, ele não registra qual era a época, mas nós sabemos que a mulher, não tem muito tempo, que era largada do marido, que não tinha família, ela tinha poucos recursos, né? Porque a mulher não tinha profissão,
não trabalhava fora, era mal vista, e ela, coitada, dementada do jeito que ficou, se deixa levar pelo pior caminho. E ela se degrada e ela acaba numa situação de muita miséria, doente mentalmente, totalmente moralmente aniquilada. E ela acaba desencarnando nessa situação. Paralelamente, na Europa, ele vive uma vida de prazeres, muito rico, tinha tudo o que queria, as melhores hospedagens, as melhores festas, as melhores roupas, carros, mulheres, jogos, divertimento o tempo inteiro. Só que o dinheiro, né, que não vai entrando, só vai saindo, vai acabando. E aí, quando é um dia, ele recebe a notícia de que ele está com tuberculose. Numa época em que a tuberculose não tinha cura. Ele fica apavorado, fica desesperado. Tenta várias coisas, mas não tinha cura. Então ele teve a certeza que ele ia desencarnar. E ele fica apavorado com isso. E observa também que ele já não era milionário. O dinheiro já tinha sido gasto. Ele então começa a se lembrar dela, da ex-esposa, do que ele fez com ela. E começa a bater um remorso muito grande. E ele então decide pegar as poucas coisas que sobraram e retornar para o Brasil e procurar por ela para pedir perdão. E ele faz isso. Quando ele chega aqui no Brasil, que ele procura saber dela, ele fica sabendo o que tinha acontecido. E o desespero dele aumenta muito, porque ele então percebe que ela, o que ele fez com ela? Uma mulher bonita, uma mulher educada, uma mulher terna. Ele acabou com a vida dela, literalmente. Ele se desespera mais ainda. O tempo passa e ele acaba desencarnando. Chega no plano espiritual totalmente perturbado por ele mesmo e por aqueles que também se afinizam com a perturbação dele, né? E ele vive nesse estado durante muito tempo, até que vai passando e por algum motivo ele vai se recompondo e ele é recolhido pelos amigos espirituais. Depois que ele consegue atingir um certo equilíbrio, ele começa a perguntar por ela. Ele queria vê-la, ele pede insistentemente que ele quer vê-la e eles não deixam, eles não permitem, até que num determinado momento, onde ele já estava mais fortalecido, mais equilibrado, eles então falam: então hoje nós vamos te levar no local, mas você tem que se preparar porque vai vir. E eles levam. Ela, pelo estado de demência que ela ficou e pela degradação moral que ela sofreu, ela estava numa região da espiritualidade muito difícil, onde, pela perda da vontade, porque ela estava dementada, ela não tinha forças sozinha de sair daquela região. Ele então fica mais desesperado ainda. O arrependimento dele é total, aí já não era mais remorso, já era o arrependimento. E aí então ele pede: deixa eu reencarnar com ela. A única solução que eu tenho é reencarnar com ela. E ele começa a pedir, a pedir, a pedir, até que num determinado momento é feita uma programação. Só que, diante dos fatos, ele perdeu o direito, né, de escolher as provas, os gêneros de provas que ele teria que passar. Os amigos espirituais responsáveis por esse setor fazem o planejamento para ele. E aí, numa reunião, conversam com ele e dizem o seguinte: diante de tudo que aconteceu, você vai poder reencarnar com ela. Só que você vai reencarnar com ela como irmão gêmeo dela. Mas por tudo que ela passou, ela acabou degradando o perispírito dela, então ela vem num corpo deficiente. E você
vai passar a existência para cuidar dela, porque ela não vai ter condição de se cuidar sozinha. E vocês vão reencarnar numa região de muita dificuldade econômica. Você vai ganhar o pão de cada dia para você e para ela. Você não vai ter mais um tostão a mais do que você precisa para sobreviver, você e ela. Aí eu fico pensando, quantas pessoas a gente conhece que às vezes passa situações dificílimas e não conseguem progredir financeiramente. Talvez, se esse espírito da história que eu estou contando conseguisse dinheiro, quem sabe ele mais uma vez não a abandonaria, porque ela seria um peso, e ele então seguiria a vida dele para mais uma vez satisfazer os prazeres dele. Então ele não podia ter dinheiro, né? Ele precisava passar por essa prova até para que ele tivesse a oportunidade de ficar com ela dentro de uma dificuldade que ele criou e resgatar o cuidado, o carinho, a atenção que ele tirou dela. Ele então conta, né, na reunião, como que seria difícil a vida que ele teria daqui para frente com ela, mas era necessário que assim fosse. E aí ele fala uma coisa muito interessante. No final ele diz: e eu ainda vou ter que reencarnar muitas vezes junto com ela, para que eu possa devolver a ela cada moeda brasileira que eu tirei dela. E a gente fica então pensando, ele vai reencarnar como irmão, como responsável, vai ter que passar por tudo isso para tentar resgatar um pouco do que ele fez, mas ainda vai ter que reencarnar mais tantas vezes, até que ele possa devolver a ela tudo que ele tirou dela. E aí ele dá no final uma grande lição para a gente. Ele diz assim: se um dia você perder alguma coisa financeiramente, for roubada, roubaram um carro, você perdeu aquele, aquele objeto de valor, aquela situação, não por irresponsabilidade sua, mas porque foi-lhe retirado, não reclame. Você só está devolvendo para o universo aquilo que talvez você tenha tirado um dia de alguém. Eu nunca tinha pensado nisso. E como nada é por acaso, e como não há injustiça divina, né? Nós estamos simplesmente vivendo aquilo que precisamos viver. E aí, quando a gente fala das escolhas, das provas, a gente percebe que o que escolhemos para nós é o que precisamos vivenciar. Então, que possamos vivenciar da melhor forma possível, para que exatamente possamos provar para nós mesmos que já aprendemos a lição e que a oportunidade de acerto, ela sempre virá. Nós sempre teremos. Basta refletirmos nas escolhas que estamos fazendo, né? O que ainda me atrai? Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu errei porque eu fui tentada. Quem mandou aquela pessoa fazer aquilo ou deixar ali? Às vezes a pessoa rouba, né? Ah, mas também deu facilidade, né? Deixou ali a. E outro dia eu ouvi um orador falando, eu achei fantástico, quando a gente fala aquele ditado popular, né? Que a oportunidade faz o ladrão. E ele falou uma coisa muito sábia.
a oportunidade revela o ladrão. Porque quando a gente não traz a tentação dentro da gente, seja ela qual for, nós não vamos fazer. Por exemplo, eu vamos supor que eu adoro beber, mas eu não posso beber, porque eu perco meu limite, ou porque eu tenho um problema severo de saúde, ou seja lá por que motivo for. Mas eu adoro beber. Então, se eu vou numa festa que tem bebida, qual a possibilidade de eu não resistir à bebida? Aí alguém vai falar assim: ah, mas também estava cheio de bebida, você não aguentou a tentação. Uhum. Mas se eu não gosto de beber, pode ter a quantidade de bebida que for à minha frente que eu não vou beber, porque eu já não trago mais dentro de mim aquela tentação. Isso serve para a gente pensar no que ainda nos atrai. E a gente vai perceber o que a gente ainda precisa trabalhar em nós para que não venhamos a falir quando a gente faz as escolhas, quando a gente usa o livre-arbítrio. Se a gente sabe que uma determinada situação me leva a um desequilíbrio, vamos evitar aquela situação, até que o nosso espírito se fortaleça o suficiente e ele possa entrar e sair de qualquer situação sem se manchar outra vez, né? Sem se deixar levar por aquela situação que ainda me faz perder o equilíbrio. Nem sempre é fácil. Tem coisas que ainda são muito fortes para o nosso espírito imortal. Mas vamos lembrar de que a nossa programação reencarnatória foi feita para dar certo. Quando os amigos espirituais fazem a nossa programação ou nos ajudam a fazê-la, eles sabem das nossas fraquezas. Eles nos conhecem. Eles sabem que naquele momento, naquela determinada situação, a gente pode falhar, mas a gente reencarna com toda a bagagem para passar por aquela situação e não falhar mais. A reencarnação, ela vem para hoje, com todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, que nós possamos utilizar isso tudo para o nosso progresso. Exatamente fazendo uma autorreflexão, onde vamos detectar os pontos frágeis que ainda habitam o nosso ser e vamos tratar dele com carinho. Vamos, primeiramente, admitir, porque é fácil para a gente jogar a culpa na outra pessoa, jogar a culpa na situação, jogar a culpa, né, para o externo. Mas vamos entender que a responsabilidade é nossa. Que a situação pode vir, mas cabe a nós fazermos a nossa opção. Que nos magoa, que nos ofende, que nos irrita, que nos causa tristezas profundas, mas que sejamos nós aqueles que se recolhem, que calam, não numa situação de submissão. Nós não podemos ser coniventes com o erro, não é isso. Mas não sejamos nós os causadores dos escândalos. Que lá no Evangelho vem bem clara essa lição. Os escândalos são necessários. Por que são necessários? Porque estamos no planeta de provas e expiações. Então, os escândalos vão acontecer. Mas ai daqueles que cometem o escândalo. Por quê? Porque nós sempre temos a oportunidade de não cometê-los. Se cometemos, vamos ter que sofrer, vamos ter que expiar as consequências daquelas escolhas que fizemos. Então, diante de tudo isso que nós estamos aqui falando, que possamos virar os holofotes para nós, porque nós vamos responder pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Nós nunca responderemos pelo que o outro fez ou pelo que ele deixou de fazer.
A responsabilidade é individual, a não ser que a minha decisão venha causar o dano do outro. Eu vou sofrer por isso, porque eu causei o dano do outro. Mas quando eu tenho a capacidade de escolher, e sempre temos, que possamos fazer a melhor escolha para que o nosso caminho seja um caminho mais suave, para que a partir dessas escolhas mais bem feitas, possamos começar a escrever uma outra história para a nossa vida. Não mais como o cego José do livro Céu e Inferno, que passou pela provação da cegueira e se revoltou a ponto de se suicidar. E aí então ele precisou voltar, passar outra vez pela prova da cegueira e ainda por cima da surdez, porque ele deve ter gerado uma mácula no seu perispírito. Que não sejamos como ele, que possamos, através desses exemplos que estão aí para todos nós, repensarmos a própria vida, as decisões que tomamos, as dificuldades que ainda enfrentamos, as manchas que ainda trazemos e que muitas vezes nos impedem de caminhar à frente porque ainda são tão pesadas que acabam por, é, pela minha pior opção dentro da vivência que eu estou tendo. Nós vamos lembrar aqui, no livro Pensamento e Vida, pela mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel tem um capítulo que fala sobre o amor, e Emmanuel nos fala assim nessa passagem: o amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Esses conhecimentos, eles deflagram em nós uma maior responsabilidade. Antigamente, quando a gente não sabia de nada disso, era fácil a gente culpar o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o patrão. Eu fiz isso porque o outro fez aquilo, eu fiz isso porque Deus não me deu oportunidade. Então, eu me eximia daquilo que me cabia de responsabilidade e jogava a culpa para o outro. Hoje não podemos mais fazer isso. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará, nos falou Jesus. Exatamente a libertação vem através desse conhecimento, porque agora, quando a gente lê essa frase de Emmanuel, onde fala da misericórdia de Deus, mas que ele nunca violenta, mas ele nos dá a responsabilidade do ato. Que a gente possa aproveitar isso e empregar na nossa vida, né? O amor é o reflexo de Deus. E aí a gente percebe que quando a gente já começa a fazer um movimento de amor, a gente vê a manifestação de Deus. Hoje vi uma cena na internet onde um caminhoneiro que passa sempre pelo mesmo local, ele entra num posto de gasolina. Já é habitual ele passar ali com aquela carreta enorme. Mas ele não deve passar ali todo dia, porque ele tem uma carreta viaja. Mas aí alguém filmava e falava assim: observem esse cachorrinho, que é um cachorrinho que vive na rua, a alegria dele quando vê esse homem, esse motorista. Então o homem para a carreta, é um senhor já de idade, desce da carreta e o cachorro faz uma festa para ele, né? E ele trata bem esse cachorro. E aí a gente vê a manifestação de Deus, através daquele amor que não pede nada em troca, só ama.
Aquele homem, ele para no posto, muitas vezes, não é nem para abastecer, mas é para ver aquele amiguinho que ele fez no caminho da vida dele. Isso já é uma forma de nós começarmos a trabalhar esse amor, que é um amor sem retribuição, é o amor incondicional, onde a gente não vai esperar nada de um cachorro, né? Em troca para aquele amor. Simplesmente a gente gosta. E que a gente possa, então, desenvolver esse amor por todos. Que a gente possa começar a olhar para o nosso irmão e tentar enxergar nele a parte divina que ele tem. Porque assim como nós, esse irmão que muitas vezes é difícil, ele foi criado por Deus. Então ele também traz a herança divina. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja hoje conviver com alguém, vamos tentar fazer a nossa parte. Porque um dia a nossa consciência vai nos mostrar a oportunidade que tivemos de conviver com essa pessoa tão difícil ou com essa situação, mas que não é injustiça de Deus. E que fomos colocados nessa situação exatamente para que tivéssemos a oportunidade de resgatarmos tudo aquilo que um dia desbaratamos, tudo aquilo que um dia deixamos para trás pelas nossas más escolhas. Que hoje possamos já fazer as boas escolhas na nossa vida, com paciência, com resignação, com resiliência, e na hora que as lágrimas encherem os nossos olhos, que nós já não tivermos mais suportando, vamos entregar as nossas mãos na mão de Jesus e vamos confiar nesse médico, amigo, nesse mestre que nos ama incondicionalmente, que nos conhece profundamente e sabe que está sendo difícil para a gente vivenciar aquela situação. Mas não venhamos nunca fazermos a pior escolha da nossa vida, para que um dia não venhamos a sofrer mais ainda, como Jesus, quando curava, falava: vai e não peques mais, para que não venha lhe suceder um mal maior. Que sejamos, então, esse reflexo divino, como foi falado por Emmanuel, que possamos já, a partir de agora, fazer a nossa parte. Se o outro, ou se a situação vivenciada está muito difícil, está muito pesada, recolhamos-nos no nosso interior, no na nossa intimidade, e vamos conversar com Jesus e falar para Ele: não estou dando conta, me ajuda. E tenhamos a certeza de que a ajuda virá, não talvez como eu quisesse, mas como eu preciso, para suportar, manter o equilíbrio, manter a perseverança no bem e, a partir daí, então, fazermos as melhores escolhas possíveis para que possamos nos libertar definitivamente do homem velho que muitas vezes se insiste em manifestar, mas que não precisa mais. E assim, a gente conclui a nossa fala, deixando essa reflexão para todos nós. Façamos o nosso melhor e lembremos-nos que não estamos abandonados. Nós é que muitas vezes nos afastamos da misericórdia de Deus. Eu agradeço muito a oportunidade dessa noite, desse assunto. Agradeço muito a paciência de todos vocês que estão aí me ouvindo e que possamos juntos fazermos uma reflexão sobre o tema. Já que estamos aqui, já que escolhemos o gênero de prova, que possamos aproveitá-lo ao máximo. Que Jesus nos abençoe muito, nos dando força e coragem para continuarmos a nossa caminhada com a certeza de que Deus nos ama profundamente. Muita paz para todos. E aí, meu amigo Renan?
Foi muito bom mesmo. Eu estou vendo aqui, mas provavelmente você não está vendo aí, mas eu vou passar aqui rapidinho, só para você ver. Olha, a Yara mandando um abraço para você, agradecendo, a Marci Veras também, a Márcia, mas quem? A Graça, mais uma vez aqui, né? Ela diz, obrigada por me lembrar o que eu já sabia, mas infelizmente às vezes esqueço. Graça, fica tranquila, que nós nos esquecemos, mas a doutrina espírita e esses irmãos queridos que estão sempre conosco vão sempre estar ali do nosso lado, nos lembrando, para que aí a gente volte para o caminho certo. Às vezes a gente desliza, sai um pouquinho, mas a gente vai voltar, né? Com muita perseverança, com muita força de vontade. Exatamente. Mas quem que falou aqui? A Andréia, a Sandra, Cláudia, a Regina, a Isabela, a Vanessa, todo mundo agradecendo. Realmente foi uma mensagem muito oportuna, porque, como você disse, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande, não é? Obviamente o caminho, a trajetória, ela é sempre pesada. Às vezes a gente se encontra até sem saída, mas a gente sabe também que está nas nossas mãos resolver os nossos problemas. Às vezes isso pode ser levado como um peso, mas na verdade a gente nunca tem um peso, uma cruz maior do que a gente consegue carregar, né? Então a gente tem de fato a prova ou a expiação para ultrapassar, mas a gente sempre consegue. E a gente nunca está sozinho, essa é a verdade, não é? Então a gente agradece imensamente, Rosana. Eu vou, antes de a gente passar para a prece final, manda um abraço lá para os nossos amigos do CE. Estamos todos com saudades, né? Mas enquanto a gente não pode se abraçar, a gente manda um recadinho, né? Com certeza. Nós agradecemos colocar muito, viu? Aqui é sempre um prazer muito grande. Aqui nós temos um recadinho da semana que vem. Na semana que vem, no horário da nossa live, nós teremos um bate-papo com tarefeiros daqui do Grupo Espírita Jerusalém. Então, na verdade, vai ser uma live mais interativa, em que nós vamos trabalhar o assunto proposto de uma forma tá? Então vocês vão poder participar conosco, também nós que vamos participar, por exemplo, eu, o Paulo, o Maurício, a Marcela, nós estaremos todos juntos aqui, batendo um papo sobre o assunto, refletindo e buscando um pouquinho mais de conhecimento frente à doutrina, né? Além disso, eu queria deixar outro recado. Vou compartilhar minha tela rapidamente com vocês, para vocês verem junto comigo. Rapidinho. Rosana, você está com o cartaz aí? Oi. Sim? Tá, tô vendo o cartaz. Esse cartaz é da palestra de amanhã, que vai acontecer na página do Espíritas de Petrópolis, é a página do Terceiro Seu, né, que vem trazendo o momento de união e oração desde que a gente entrou na pandemia. A partir dessa semana, o momento de união e oração vem ocorrendo 3 vezes por semana, né? Então, amanhã, terça-feira, nós teremos a palestra com Vinícius Lousada, que faz parte do movimento espírita do Rio Grande do Sul, é professor, escritor, e estará a partir das 20h55 fazendo uma palestra na página então de Espíritas de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, no Terceiro Seu, tá? Então, só para ficar aí registrado, o convite para estarmos juntos amanhã deixa eu tirar aqui, maravilha, saiu. E aí, temos oportunidade de aprender mais um pouquinho, ok?
Então é isso. Rosana, você pode fazer a palestra para gente? A prece para gente, por favor? Posso, com certeza, com certeza. Agradeço. Vamos tentar, nesse momento, imaginarmos alguma coisa que nos traga paz. Vamos trazer à nossa tela mental uma imagem que seja agradável, que seja pacificadora. E deixe essa imagem envolver, penetrar, enlevar o nosso ser imortal. E desta forma, vamos com mais facilidade entrarmos em contato com os nossos mentores, com os amigos espirituais que estão sempre conosco e que a qualquer momento a gente pode fazer esse exercício. E vamos, antes de tudo, agradecer. Vamos agradecer a oportunidade dessa encarnação, onde, através das nossas escolhas, a gente pode melhorar a cada dia. Também possa fortalecer para que esse teu abraço, Senhor, luz, Senhor, de amor, possa brilhar na nossa mente, no nosso coração, sempre com a certeza absoluta de que só pelo amor vale a vida. Que esses mensageiros de luz nesse instante possam estar nos nossos lares, visitando cada cantinho, fazendo uma limpeza fluídica, pacificando a cada um de nós, fluidificando as nossas águas. E que desta forma fique no nosso lar a tua presença de amor. Que durante o sono possamos ser orientados e que amanhã o sol volte a brilhar nas nossas mentes, para que de alguma forma tenhamos a recordação desse encontro com amigos espirituais e o dia seja pleno de grandes oportunidades para que possamos fazer as melhores escolhas e desta forma consigamos viver melhor. Muito obrigada, Senhor, pela grande oportunidade da vida. Muito obrigada por essa doutrina que nos ajuda a entender, a aceitar e a evoluir. Que a tua doce paz permaneça conosco, com os nossos familiares, mas acima de tudo, Senhor, com aqueles que sofrem, com aqueles que nesse instante se encontram nos CTIs, ou pior, aqueles que não conseguiram ainda o CTI. Que abençoe essas famílias que passam por provações tão densas, mas que, por algum motivo, precisam passar por elas. Que elas também sejam amparadas para conseguirem passar por essa prova tão difícil. Que a tua misericórdia recaia sobre o nosso planeta e que desta forma, Senhor, possamos aproveitar a oportunidade para vivenciarmos e fazermos nossas escolhas sempre voltadas para o teu amor. Muito obrigada, Senhor, por esse instante em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então,
Muito obrigado, Rosana. A gente teve um probleminha técnico na hora da prece, a sua voz travou um pouquinho, mas não tem problema, a gente recebeu as vibrações positivas. Então tá bom. Durante a palestra não tivemos problemas, mas deu para pegar um pouquinho o final da prece, perfeito, sem problemas. A Marcela perguntou se você é a mãe do Ricardo. Se você for a mãe do Ricardo, para mandar um beijo para ele. Ah, pode deixar que eu dou vários. Ela agradece pela palestra, falou que foi maravilhosa. Então é isso, Rosana, muito obrigado, tá, pela oportunidade de estarmos em contato mais uma vez, pela sua mensagem de hoje, pelo estudo, e que em breve nós possamos juntos estar novamente estudando, se não possível dentro da Casa Espírita, virtualmente, até a gente, isso tudo se normalizar, não é? Um grande abraço a todos os companheiros do... Muito obrigado, então. Ela travou novamente. Então, amigos, semana que vem estaremos juntos para a nossa próxima reunião, ok? Um abraço e boa semana para todos.